Já são 18 escalações diferentes nas 18 partidas disputadas à frente da Ponte. As lesões e principalmente as suspensões vêm atrapalhando e muito o planejamento de Nelsinho Batista durante a Série B. E mais uma vez o comandante não vai poder repetir a escalação utilizada na última rodada. Isso porque contra o Ituano, além de um retorno importante, Nelsinho não poderá contar com mais 4 peças. Os zagueiros Sérgio Rafael e Matheus Silva cumprem suspensão, enquanto Gé e Ramon Carvalho são baixas por questões físicas. O atacante iniciou o tratamento de uma lesão muscular na coxa, enquanto o volante segue afastado, cumprindo o protocolo de concussão após o choque de cabeça no duelo contra a Chape. É que se você for fazer uma análise dos jogos que nós fizemos, nós não conseguimos repetir um time ainda. Nós sempre tivemos problemas de peças principais, de peças que realmente têm um peso dentro do grupo no campo, né? Então eu acho que esse é o problema maior que nós temos. Com Elvis de volta ao meio-campo, a Macaca já finaliza hoje a preparação para o duelo desta sexta-feira contra o Ituano. Pela segunda rodada consecutiva no Moisés Lucarelli, a Ponte vai em busca da primeira vitória nesse segundo turno de Série B. Até então foram 3 empates e 3 derrotas, que reaproximaram a equipe alvinegra da zona de rebaixamento. Com isso, pode-se tratar o duelo de amanhã como mais um confronto direto. Apenas 4 pontos separam Ponte e Ituano na tabela. E diferente da Macaca, o Galo de Itu vem passando por uma grande crescente dentro da competição. Apesar de ter voltado para o Z4, com o empate do CRB na noite de ontem, o Ituano vem de 4 vitórias nas últimas 6 rodadas e busca surpreender a Macaca no Moisés Lucarelli. No primeiro turno, deu Galo de Itu por 2-0 no Novelli Júnior. O nosso comportamento, o nosso pensamento, o nosso foco vai ser igual a todos os jogos. Teve o revés contra o Sport, hoje teve a vitória e assim nós vamos seguir no campeonato, porque a gente sabe que vai ser muito difícil. O campeonato ainda tem muitos pontos a serem disputados, ele está funilando sim, mas ele tem muitos pontos a serem conquistados. Então é continuar. As coisas que os jogadores falam, as cobranças, o lado de motivar, de chamar um companheiro, ele está sendo muito verdadeiro, porque a gente está muito focado no nosso objetivo, que é sabendo que nós vamos estar tranquilos só lá no final do campeonato, onde nós estaremos fora desses últimos 4. Os ingressos para a partida de amanhã já estão à venda pelo site e também nas bilheterias do Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira, às 9h30 da noite. Contra o Ituano também é um jogo de 6 pontos. Então nós temos que buscar esse resultado, nós temos que trabalhar e melhorar, né? Não é possível que a gente tenha uma partida tão apática como nós tivemos hoje, né? Nós temos que melhorar. Bom, vamos debater a Ponte e a Macaca, que hoje comemora 76 anos do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, mas antes, mais informações, detalhes a respeito do time da Macaca, que amanhã tem um confronto regional. 21h30 pega o Ituano no estádio Majestoso. Bom, Vladimir Catarino, você que atualizou há pouco informações no programa Nossa Área, das 11h30 até o meio-dia, com a apresentação do Carlos Henrique UCH. O que você pode acrescentar aí pra gente? Só para ressaltar que as pessoas dizem para mim que ouvem o programa pela apresentação do CH, a minha participação é apenas um adendo, mesmo aqueles que gostam de mim. Muita bondade. Não, mas é verdade. É muita bondade. Ô Batista, a Ponte está numa situação muito complicada também no que tange aí a partida de amanhã, né? Porque mais uma vez, como foi dito aí no VT, o técnico Nelsinho Batista vai ter que mudar a formação. Ele não conseguiu repetir a escalação em nenhum jogo desde quando chegou nesta terceira passagem pela Ponte Preta. Tem problemas na zaga, a dupla titular está fora com a ausência do Sérgio Rafael e também do Matheus Silva, não conta também com o próprio Ramon e com o Gé. Fica a expectativa quem são os substitutos. O Joilson é um nome certo para a zaga, resta saber quem vai ser o seu
companheiro, seu parceiro ali de zaga. No meio-campo, o Elvis está de volta após cumprir suspensão e nós deveremos ter a mesma formação no ataque, já que o Jé está fora. Mas independente de quem vai a campo, a Ponte precisa e muito reagir, né? A Macaca que tem, fazendo um recorte apenas do segundo turno, a pior defesa até aqui no campeonato, levando em conta apenas essa segunda parte, com 9 gols sofridos. Tem problema o técnico Nelson Batista, a Macaca 6 partidas seguidas sem vencer no campeonato. É isso aí, tomou 9 gols, enquanto que o CRB tomou 8 e o Sport também tomou 8. Ontem o CRB tomou 1 gol, né? Mas ainda esse jogo era pelo primeiro turno. Então não conta segundo turno, realmente. É a defesa mais vazada da competição. E aí, CH, uma coisa que é ruim, ou seja, perder os 2 zagueiros pode ser boa, se a dupla que entrar fizer um trabalho melhor do que a dupla que vinha trabalhando anteriormente, né? Então eu gostaria de saber de você quem é que você colocaria para fazer essa dupla de zaga. Parece que um nome, pelo menos, está definido, que é o Joilson. Sempre que se ausenta um zagueiro, o Joilson entra na zaga. Mas e o companheiro dele? Tem aí algumas opções, Edson, Nilson Júnior, tem também o Hakim. A Hakim estava servindo a seleção da Bolívia e retornou ao Brasil. Pode ser que ele seja... Mas é a última possibilidade, né? Das 3, eu acho que já não vinha sendo utilizado quando estava aqui treinando. Agora, imagina, tá voltando hoje, né? O Nelson não gosta do futebol dele, né? Não é nada pessoal, mas o futebol do Hakim não caiu no agrado do Nelson Batista. Então, somente se não tiver nenhuma outra possibilidade, mesmo a possibilidade do Castro ser recuado do meio para a zaga, somente se isso não der certo que ele vai optar pelo boliviano. Essa é uma opção também. O recuo do Castro, que foi exatamente o que ele fez na partida, né? Quando ele perdeu um jogador, ele recuou o Castro para a zaga quando ele perdeu o Sérgio Rafael. E tem o Thiago Oliveira, o Thiagão, que também está treinando aí, está disponível. O que você faria? Bom, primeiro eu não acho que o problema, apesar do coice do Sérgio Rafael, que o problema da Ponte esteja na zaga. Primeira coisa. O problema da Ponte é no meio campo. Meu campo não combate, não cria, não proporciona, não faz ligação, não tem transição e não tem recomposição. Ou o Nelsinho resolve esse problema ou vai perder de novo. O time da Ponte vive só com ligação de zagueiro para o Gé lá na frente. E nem o Gé vai estar no jogo. E vem com o Ituano arrumado. O Ituano não é um super time. Nós já estamos vendo, né, pelo menos há 5, 6 rodadas, o Ituano assim, ó. E com bons jogadores. Meio campo que bota a bola no chão, atacantes rápidos, com confiança e se recuperando. Quando o Ituano está fazendo assim, a Ponte está fazendo assim. Ó. Essa é a constatação no momento. Pode mudar? Claro que pode. Tem um treinador no banco de reservas, que é o Nelson Batista, que tem capacidade e dever de resolver esse grave problema. O time da Ponte, ele virou um time de uma nota só. Ou ele faz a ligação direta, ou o Elvis tem que resolver o problema. Só que, para fazer isso, para você enfrentar um time como o Ituano, que está com confiança, tem um treinador do outro lado, que é de muito respeito e conhece futebol, o que ele vai fazer? Ele vai trazer as linhas do Ituano para trás e vai botar o Miqueias respirando no cangote do Elvis 90 e tantos minutos. Não vai dar. É assim que o Ituano joga. Ele dá a missão de marcação individual e como é que a Ponte vai fazer? Os laterais sem confiança. O meio campo tem 2 marcadores, que tem até alguma fluência, caso do Hudson, um pouquinho o Emerson Santos, e o Castro, que é um zagueiro meio volante. Quem é que vai armar esse time? Quem é que vai pensar? Colocaram o Dodô, último jogo, até a gente sugeriu. O que o Dodô jogou no lugar do Elvis? Nada. Então, o problema é mais sério do que simplesmente os zagueiros. Pode colocar o Joilson e mais um lá que não vai fazer nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque o problema é a concentração e não vai ter o Ramon Carvalho, que é uma opção de segundo volante que sai para o jogo, que encosta nos homens de frente, também não vai jogar. Como é que vai resolver? Eu acho a tarefa da Ponte muito difícil, apesar dela jogar em casa, não é? Esses 2 últimos jogos, Operário e principalmente a última partida contra a Chape, o futebol da Ponte é assustador.
o Nelsinho vai ter que encontrar um outro caminho. Se ele repetir essa mesmice de prestigiar dentro da... Eu não estou querendo ensinar nada para ninguém aqui, tá? Mas eu já sei como é que vai ser o produto final. Se ele colocar o Hudson ou o Emerson Santos, o Castro e o Elvis, e não resolver de uma outra maneira a composição desse meio campo, ele não vai conseguir ganhar do Ituano. Mas não tem peça para isso, né, CH? Não, a gente já viu que o Nelsinho não tem peça disponível para fazer muito diferente do que ele tem feito. Então tá tudo certo. Não, tá tudo errado, né? Exatamente. Não pode ser assim, mas quem que tem que resolver? Ele próprio, quem né? Quem que tem que encontrar um outro caminho? E você disse uma coisa que é muito certa. É ele. Falta confiança nesse time da Ponte Preta. A gente percebe nessas últimas partidas um temor de finalizar por parte dos atacantes. O Gabriel Novaes, ele traz para um ângulo para tentar chutar e não chuta. Outros jogadores também fugindo da responsabilidade. Além dessa questão técnica e tática, que é importante também, eu vejo que falta muita confiança nesse time da Ponte Preta e por isso essa má fase de 6 jogos sem vitória. Esse é um outro problema que ele tem que ter uma resposta. Esse mesmo time, com essas deficiências, com essa nota única, jogou bem no primeiro turno. Então onde está esse futebol? A própria confiança, a atenção dos jogadores, a concentração, a entrega, ou tentar fazer efetivamente o que foi combinado no treinamento, que é a execução do plano de jogo. Não está acontecendo nada. O que a gente está assistindo é um time que nem parece que tem um comandante. E eu tenho certeza que o Nelsinho está incomodado com isso. Só que vai ter que ganhar do Ituano amanhã. O problema é como ganhar. Colocou o Catarina, é verdade. E o que fazer? Tem Everton Brito, que pode aparecer no time titular, o Elvis jogando ao lado do Dodô, fazendo um quadrado de meio campo, pondo 2 caras lá na frente um pouco mais soltos, porque não tem referência. Não adianta achar que os jogadores que a Ponte tem vai colocar um cara lá, como foi colocado o Renato, como referência, porque ele não sabe jogar ali. Não tem substituto para o Gé. Então não tem substituto para jogar com referência e 2 abertos, vai ter que mudar o jeito do time jogar. E eu não estou ensinando nada para ninguém. É isso que está sendo constatado. Se repetir o jeitinho que a Ponte está jogando nos últimos 2 jogos, não ganha do Ituano. Com relação ao Ramon Carvalho, ele foi liberado, está em casa, mas tem um protocolo de 5 dias em caso de concussão, que foi o que aconteceu com o Ramon Carvalho, né? Ele tomou uns pontos lá, levou uns pontos do supercílio, não teria nenhum problema de jogar, mas ele não será relacionado, porque a Ponte tem que cumprir o protocolo da CBF, que nem é da CBF, da FIFA, né? O protocolo de concussão, 5 dias afastados do serviço. Inclusive dos treinos, né, Batista? Dos treinos também. Dos treinos, não pode nem treinar. Não pode fazer nada. Exatamente. O estádio Moisés Lucarelli completa hoje 76 anos, portanto, 76 anos nessa quinta-feira. Está aqui, ó, a Ponte Preta, através das suas redes sociais, colocando essa arte. 76 anos com a foto do Moisés Lucarelli. Moisés Lucarelli foi importantíssimo. É o chamado diretor sem pasta. Foi ele que arregimentou uma comunidade inteira para construir esse estádio com as próprias mãos, literalmente. Quem tinha condição de doar cimento, ferro, quem tinha condição de doar alguma coisa para a construção do estádio, doava. Quem não tinha condições, doava a mão de obra. Pedreiro, servente de pedreiro, carpinteiro, enfim, todos aqueles pintores, torcedores pontepretanos que doaram uma parte do seu dia para a construção do estádio. E o Moisés Lucarelli chegou a ficar 10 horas no sol acompanhando a construção para poder agilizar a construção do estádio Moisés Lucarelli. Teve até um problema de vista. Perdeu 40% da sua capacidade de visão, exatamente, né, por essa questão aí do sol. E o Moisés Lucarelli nunca foi presidente da Ponte. Ele construiu o estádio, dedicou uma vida, ganhou esse busto merecidamente no estádio Moisés Lucarelli, mas nunca exerceu a condição de presidente. Ele, que é de Limeira, né?
mas fez toda a sua vida comercial em Campinas e teve toda uma dedicação extraordinária para a construção desse estádio, que quando foi inaugurado em 1948, Sato foi o primeiro que marcou um gol no estádio Moisés Lucarelli. Jogador do 15 de Piracicaba, a Ponte perdeu o jogo, placar de 3-2 e o primeiro gol foi do Sato. Quando inaugurado, ganhou o apelido de Majestoso porque o estádio era o terceiro maior do Brasil. Tinha o Pacaembu em São Paulo, São Januário no Rio de Janeiro e aí já vinha o estádio Moisés Lucarelli. Por isso, ganhou essa alcunha, esse apelido, essa nomenclatura de Majestoso que permanece até hoje. Parabéns. Já que você é bom de história, Batista, ele não foi cotado para sediar nada na Copa de 50 por ser o terceiro maior do país naquela ocasião? Não. Não. Por que não? Essa pergunta está pior do que as perguntas do Lalata, hein, Catarina? Você está empolgado hoje, hein, meu velho? O que vai saber por quê, velho? É uma curiosidade que eu tenho. Porque em 50, se não foi cotado e não foi mencionado e nem especulado, foi um erro, né? Porque o estádio, nessa época, era um dos maiores, não sei quantos tinham, né? Mas poderia ceder, efetivamente, o estádio para poder receber uma partida da Copa do Mundo. Mas grandes momentos, né? Eu percebo que a torcida da Ponte tem muito carinho por tudo, né? Pela casa dela. E todos esses presidentes que cuidaram direitinho do estádio, como está acontecendo agora, é muito importante. As pessoas não entendem, né? Toda hora que a gente divulga aqui as melhorias que estão sendo feitas, as pessoas relacionam com o momento ruim do time dentro do campo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estar bem pintado, organizado, com mais conforto, é um serviço obrigatório para você que é torcedor da Ponte, que é o cliente, né? Você cuidar do estádio, melhorar o estádio é respeito com o torcedor. São coisas diferentes. Futebol é uma coisa. Tem que contratar? Tem. Deveria ter contratado? Deveria na janela de inverno. Não foi possível. Agora o estádio está bem cuidado, de verdade, com respeito ao torcedor. Parabéns à torcida da Ponte, porque é um patrimônio que é respeitado em todo o país. São coisas diferentes, né? Sim. O estádio está passando por uma reforma ampla. O presidente Marco Eberlin está fazendo um retrofit no estádio Majestoso, mas com a ajuda de parceiros comerciais, de patrocinadores. Como é o caso que aconteceu nos camarotes, que foram entregues recentemente. Nós mostramos aqui 42 camarotes. E as cadeiras, lá no setor de vitalícias, as cadeiras também serão trocadas. As cadeiras que estão lá ainda são de 1948, cadeiras de ferro. A acomodação é muito ruim para aquele que frequenta o local. A Ponte vai fazer uma troca e vai colocar cadeiras almofadadas, iguais às cadeiras do Allianz Parque ou da Neoquímica Arena. Então vai modernizando, vai melhorando a Casa da Macaca. Parabéns então ao estádio Moisés Lucarelli, hoje completando 76 anos.